Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. Diz assim a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Oremos. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, que nessa noite, mais uma vez, fale ao meu coração e ao coração do Teu povo aqui, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o principal versículo desse texto, ao meu ver, o versículo central desse texto, é o versículo 36. Eu vou explicar para vocês por quê. Diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse texto, queridos, ele remete a um outro texto bíblico muito impactante da palavra de Deus, que está lá em Ezequiel capítulo 34. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Ezequiel, no capítulo 34, que é muito importante que nós leiamos, para que você tenha a noção da importância dessa afirmação de Jesus Cristo e dessa afirmação de Mateus. Por que Mateus coloca justamente isso nesse momento aqui no seu evangelho? Ezequiel capítulo 34, a partir do versículo 7, diz assim: portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, e porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Versículo 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados na terra. Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler em Mateus, ele é um texto que Mateus insere exatamente antes que Jesus chama os seus discípulos para a missão. Jesus, antes de chamar os seus discípulos para uma missão de pregar o evangelho, de escolher os seus discípulos e de separá-los para uma missão, antes de Mateus relatar isso no seu evangelho, ele relata o fato de que Jesus, ele percorria as cidades curando, ensinando o evangelho do reino, sarando, curando os enfermos, pregando o evangelho, ensinando nas sinagogas. E num determinado momento ele relata que Jesus, ele olha para aquelas multidões e acontece algo maravilhoso. A Bíblia diz que Jesus vê as multidões e se compadece dessas multidões, porque elas eram ovelhas que não têm pastor. E se você for ver todos os comentaristas desse texto,
as pessoas que comentam esses textos, eles vão remeter a Ezequiel 34. Porque em Ezequiel 34 existe justamente uma denúncia contra os pastores de Israel. E quem são esses pastores, Edward? Quem são esses pastores, pastor? De que pastores Deus está falando nessa denúncia através do profeta Ezequiel? Era dever dos reis de Israel cuidar das pessoas necessitadas. Era dever dos pastores de Israel, e esses pastores eram os líderes, os reis, os sacerdotes, cuidar das ovelhas machucadas, das ovelhas necessitadas. E eles não estavam fazendo isso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, a denúncia do Senhor é que eles estavam pastoreando a si mesmos. Eles estavam cuidando da sua própria vida e pastoreando a si mesmos. Olhando para o seu próprio umbigo, cuidando da sua própria riqueza, do seu próprio poderio, cuidando da sua própria vida, e estavam esquecendo o povo sofrido, especialmente os órfãos e as viúvas de Israel. Aí o que Deus fala? Primeiro Deus denuncia, vocês não estão pastoreando nada, vocês são pastores de vocês mesmos. Vocês só pensam em vocês mesmos. E a segunda coisa que o Senhor diz é o seguinte: pois eu vou pastorear as minhas ovelhas. Aleluia! Eu vou pastorear as minhas ovelhas. Porque se vocês não pastoreiam, se vocês estão preocupados com vocês mesmos, e eu instituí vocês para cuidar do meu povo, eu quero dizer para vocês, ó pastores de Israel, ó reis de Israel, que eu vou pastorear as minhas ovelhas. E é por isso que o Senhor Jesus percorria as cidades, pregando, curando. É por isso que Ele ensinava nas sinagogas. E é por isso que Ele diz, a seara é muito grande e os trabalhadores são poucos. E é por isso que o texto diz, que esse pastor, ele não pastoreia a si mesmo. Ele olha para o rebanho e se compadece deles. Ele olha para aquele rebanho, para aquele povo sofrido e se compadece. E a primeira afirmação que eu quero fazer para você aqui nessa noite, igreja de Deus, povo que o Senhor trouxe aqui hoje para ouvir a sua palavra, é que tem alguém olhando para você. É que tem alguém vendo o seu sofrimento. Tem alguém compartilhando da sua alegria, mas tem alguém também olhando do mais profundo da sua alma e sentindo o que você sente. Tem alguém, e esse alguém é o Senhor do universo, e esse alguém se chama Jesus. E esse alguém está cumprindo justamente a profecia a respeito dele mesmo, quando o Senhor Deus, Ele mesmo diz, eu vou pastorear as minhas ovelhas, e aquilo que o Senhor diz Ele cumpre, e Ele envia o seu Filho justamente para cumprir essa missão. E eu quero dizer para você que nesse imenso rebanho, bonito que eu estou vendo aqui, a começar dessa ovelha aqui, essa ovelha fortinha, gordinha, a começar desse aqui, eu e você, nós estamos aqui porque um dia o pastor foi até você, olhou para você, se compadeceu de você e disse, vem aqui, minha ovelha perdida. Porque esse pastor, ele não pastoreia a si mesmo. Esse pastor é aquele que se compadece. Esse pastor sente o que você sente. Esse pastor que se chama Jesus, ele conhece o seu coração. Esse pastor que se chama Jesus, ele conhece o mais profundo do seu sofrimento. Esse pastor que se chama Jesus, sabe aonde você está, e ele vai te buscar lá onde você está, e não importa onde você está, ele vai te buscar, porque ele prometeu, eu vou arrebanhar as minhas ovelhas.
É por isso que muitas vezes a gente nem entende por que a gente está aqui. É por isso que às vezes, Juliano, eu nem sei como que Deus fez esse milagre de hoje eu estar pregando aqui para vocês. Tal era o terrível lamaçal onde eu estava. Mas louvado seja o Senhor que existiu um pastor que olhou para mim e se compadeceu. Existe um pastor que olhou para a minha miséria e sentiu aquilo que eu sentia, a minha solidão. Prestou atenção no vazio que havia no meu coração e disse assim: vem aqui, ovelha perdida, que eu vou te pastorear. O interessante é que Jesus, ele não apenas vê as ovelhas, mas ele se compadece das ovelhas. Porque ver, queridos, é muito fácil, a gente vê muita gente. Olhar é muito fácil. Olhar com um olhar de misericórdia é muito simples. Mas realmente se compadecer e pastorear é diferente. É diferente. Se envolver, abraçar, se envolver, sentir o cheiro da ovelha, é diferente. Foi exatamente isso que Jesus fez comigo e com você. Ele sentiu o nosso cheiro, Ele nos abraçou, Ele nos deu carinho, Ele nos deu amor, Ele nos deu alimento, Ele nos deu pasto, Ele nos deu a sua palavra, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Amém? É por isso que nós estamos aqui hoje. E não existia ninguém que podia fazer isso, queridos. Somente Jesus. Somente o Senhor da seara. Somente Jesus poderia verdadeiramente enxergar. E o texto, ele é maravilhoso, por quê? Porque ele mostra justamente que aquilo que Jesus faz é também a missão da sua igreja. Esse texto, ele é colocado aqui por Mateus justamente para mostrar que Jesus, antes de enviar-nos para a missão, Ele faz a missão em nós. Antes de nos enviar para a missão, Ele mostra como nós vamos realizá-la. Primeiro Ele realiza em nós, primeiro Ele pastoreia a nós, primeiro Ele chama a eu e a você, primeiro Ele cuida de mim e de você. Ele mostra como a gente deve fazer e depois Ele nos envia. E é por isso que as duas afirmações que eu quero fazer a respeito desse texto nessa noite tem a ver com o que Deus fez em mim e também a ver com aquilo que Deus quer fazer através de mim e de você. Mas antes eu quero dizer que Deus, Ele faz primeiro em você e em mim. E eu quero dizer para você que está se sentindo uma ovelha desgarrada aqui nessa noite. Eu quero dizer para você que está em profundo sofrimento. Eu quero dizer para você que está com vazio no coração. Eu quero dizer para você que está como uma ovelha sem pastor, ou que está se sentindo perdido. Não importa quanto tempo você tem de igreja, ou se você está nos visitando nessa noite. Eu quero dizer que tem um pastor que quer te pastorear, e o nome dele é Jesus. E Ele olha para você, e Ele está olhando com seus olhos lindos de amor para você, e se compadecendo de você nessa noite. Ele quer fazer isso em você. Ele quer realizar a missão dEle em você. Ele quer te sarar nessa noite. Ele quer curar você. Ele quer curar as suas feridas. Ele quer fechar o seu sangramento. Ele quer tomar você nas mãos dEle, cuidar de você e te ensinar também a cuidar de outras pessoas. Meus amados, em segundo lugar, no próprio texto de Mateus capítulo 9, versículo 37, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara
que mande trabalhadores para a sua seara. Interessante que Jesus diz assim, a primeira afirmação que Jesus faz é primeiro que a seara é grande. E verdadeiramente, queridos, a seara é grande. As multidões estão andando por aí como ovelhas que não têm pastor. Eu e você já fomos uma dessas ovelhas, mas existem ainda muitas ovelhas desgarradas e andando como ovelhas que não têm pastor. Existe uma multidão caminhando sem direção. E é por isso que o Senhor Jesus, Ele faz primeiro a obra em nós, e para depois fazer através de nós, para que depois nós possamos também ser usados por Ele para buscar outras ovelhas. Porque o Senhor Jesus, Ele fez a obra em mim e você, utilizando pessoas que pregaram o Evangelho, que pregaram para mim e para você. Ele utilizou instrumentos, pessoas que vieram até nós e trouxeram a palavra dEle. Mas Ele também quer fazer essa obra através de nós. E agora Ele quer nos usar para isso. Ele quer nos usar como instrumentos. E Ele diz que a seara é grande. Existem muitas outras ovelhas. Existem muitas outras pessoas. Nós vivemos um mundo em sofrimento. Nós vivemos em um mundo à beira do caos. Nós vivemos em um mundo cheio de violência. Nós vivemos num mundo cheio de maldade. E nós temos percebido isso inclusive nesse caos eleitoral que nós temos percebido. Existem muitas vozes sendo manifestadas, e nem todas essas vozes são vozes que podem ser ouvidas e seguidas. É por isso que a voz do pastor Jesus Cristo, que é a voz da igreja, precisa ser proclamada e ser ouvida. E o Senhor escolheu a mim e a você para ir até para sermos trabalhadores dessa seara. E é por isso que eu quero falar aqui um pouquinho nessa noite sobre a missão da igreja, sobre a minha missão e a sua missão. E você sabe qual que é a primeira missão da igreja, querido? Primeiro, ela precisa morrer. E eu vou explicar por quê. A igreja precisa morrer para si mesma. Essa é uma frase do Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório é um grande pregador e missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Fez um trabalho nos Concombas, no antigo Congo, há muito tempo. E hoje faz um trabalho em meio aos indígenas e ribeirinhos lá no Amazonas. Ronaldo Lidório certa vez falou assim: a primeira missão da igreja não é ir, a primeira missão da igreja é morrer para si mesmo. Sabe por quê, meu querido? Se eu estiver focado em mim mesmo, se eu estiver olhando para as minhas próprias necessidades sempre, se o foco da minha vida for eu mesmo, eu nunca vou ter tempo para olhar para o outro. Eu nunca vou olhar para as multidões como Jesus olhou, e eu nunca vou me compadecer de ninguém. Por quê? Porque eu estou mergulhado na minha autocompaixão. Eu nunca vou olhar para a multidão e me compadecer, e é isso que Jesus quer que a igreja faça, essa é a missão da igreja. É por isso que Ele percorria, curava, pregava, justamente porque se compadecia. Eu jamais vou me compadecer de ninguém se eu estiver perdido e mergulhado na minha própria autocompaixão e pensando apenas em mim mesmo. É por isso que Jesus, Ele diz aos pastores: vocês estão pastoreando vocês mesmos. Pois eu que sou pastor, eu vou ensinar para vocês e eu vou pastorear como se deve fazer. Eu vou mostrar como se deve fazer. E então Ele envia Jesus, que é o nosso modelo. Agora, meu querido, como que nós vamos cumprir a missão de Jesus como igreja de Cristo sobre a face da terra, se nós estivermos mergulhados na nossa própria compaixão, ensimesmados e prestando atenção apenas nas nossas próprias necessidades? E eu digo para você, em nome de Jesus, ninguém faz missão nenhuma se estiver pensando apenas em si mesmo. Essa é a exortação de Jesus para nós nessa noite.
A igreja nunca vai cumprir a missão se ela pensar apenas em si mesma. É por isso que primeiro você precisa morrer. Como assim, pastor? Morrer para você mesmo. Morrer para a sua própria vaidade. Morrer para suas próprias, muitas vezes, necessidades, para considerar a necessidade do outro e o outro mais importante do que você mesmo. Pastor, como que acontece esse negócio? Pois é justamente isso que Jesus pede para nós fazermos. Ama o teu próximo como você já ama você mesmo. O mandamento do Senhor Deus é: ama o teu Deus e ama o teu próximo como você já ama você mesmo. Partindo do pressuposto que nós somos egoístas, naturalmente egoístas, pecadores que somos, nós normalmente temos essa tendência de amar a nós mesmos. Então, partindo do ponto de que nós já amamos muito a nós mesmos, então nós devemos desfocar de nós e passar então a olhar para o outro. E esse é o Evangelho. O Evangelho, ele é desfocar de si mesmo para olhar para a necessidade do outro, se compadecer do outro, pregar o Evangelho para o outro, acolher o outro, acolher o necessitado. Esse é o Evangelho de Jesus, e é por isso que os trabalhadores são poucos, sabia? É por isso que os trabalhadores são poucos, é por isso que Jesus diz: a seara é grande, tem muita gente sofrendo, mas os trabalhadores são poucos. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas está ensimesmada, mergulhada na sua autocompaixão e perdida na sua própria ignorância e nos seus próprios desejos e vaidades. É por isso que o Evangelho ele é tão revolucionário, porque ele nos convida a ser como Jesus, o pastor que se compadece e que busca as ovelhas. É por isso que nós fazemos missões. É impossível a igreja fazer missões se ela pensar apenas sempre na sua própria membresia. Ficar só pensando apenas na sua própria membresia, em agradar a sua própria membresia. É por isso que para fazer missões, nós precisamos desfocar de nós mesmos para pregar o Evangelho. Porque foi exatamente isso que Jesus fez. Sabe por que Jesus, ele olha para as multidões e ele às vezes se compadece? Porque ele mesmo negou a si mesmo quando deixa a sua glória e vem até aqui para assumir a forma de servo, em figura humana, para morrer por nós. E é por isso que ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Deixe de ser pastor da sua própria vida. Deixe de pensar em si mesmo. É por isso que ele diz: olha, se você quer me seguir verdadeiramente, você vai ter que desfocar de si para adorar primeiro a Deus e olhar para o próximo e amar o próximo. E essa é a missão da igreja. Mas jamais eu vou pregar o Evangelho se eu pensar apenas em mim mesmo. E eu digo para você com certeza, se você às vezes pode de repente estar pensando assim: pastor, por que eu tenho dificuldade de pregar o Evangelho? Por que eu tenho dificuldade de compartilhar com as outras pessoas aquilo que Deus já fez em mim? Porque muitas vezes, dá uma olhada na sua vida aí e presta bem atenção se você não está pensando apenas nas suas próprias necessidades. Dá uma olhada na sua vida, vê se você não está seguindo essa turma enorme. E é por isso que os trabalhadores são poucos, essa turma enorme que só pensa em si mesmo. E o grande chamado do Evangelho, queridos, é justamente esse. É por isso que Jesus ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Por que ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito? Bem-aventurados são aqueles que olham para si mesmos e se veem pobres. E então fala assim, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor, eu não sou nada. Eu olhei para mim mesmo e eu percebi que eu sou vaidoso. Eu percebi que eu mesmo não tenho condições de me salvar. Eu percebi que eu mesmo não tenho condições de fazer nada por mim mesmo. Então eu preciso do Senhor. Vem e me enche, Senhor. Vem a mim. Eu preciso de Ti. Então Jesus vem e nos enche. Então Jesus vem e nos toma para Ele. Mas aí Ele quer que nós venhamos a dizer como Paulo, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, muito mais importante do que eu mesmo agora é olhar para o próximo. E é por isso que eu prego o Evangelho. E é por isso que eu me compadeço. É por isso que eu olho para as pessoas. Porque nós temos uma tendência, queridos. A nossa tendência pecaminosa é exatamente essa. Nós somos o centro do universo. Essa é a nossa tendência pecaminosa. Sabe por que tem pouca gente casando hoje em dia? Voltando a falar de casamento. Porque casamento é uma bênção para você olhar para o outro, não é verdade? É por isso que as pessoas estão se acovardando e não querem mais casar. Sabe por quê? Porque quando você casa, você tem que sair do seu mundinho. Não que você precisa anular você mesmo, mas você precisa sair daquele mundinho que você sempre viveu, em que a pessoa mais importante era você mesmo, e agora você vai ter uma esposa para você cuidar. E agora a esposa vai ter um marido para cuidar. É por isso que muita gente está fugindo do casamento. É por isso que muita gente não quer se casar mais, porque casamento é renúncia. E louvado seja o Senhor por isso, sabe por quê? Porque Deus quer que eu e você nos casemos justamente para que a gente entenda o que é olhar para o outro. É por isso que casamento é o lugar mais importante, o melhor lugar para fazer eu e você sermos mais crentes. É ou não é, Juliano? É ou não é, igreja? Amém? O casamento é o melhor lugar para a gente ser mais crente. Para nós que somos homens, nos tornarmos homens de verdade. Não que nós não éramos antes, tá? Desculpa os solteiros aí, tá? Por isso que o casamento ele é tão abençoado, que no casamento, o menino que está se tornando homem, ele se torna homem de verdade, porque agora ele vai ter uma família para cuidar. E a mulher se torna também uma mulher de verdade, porque ela vai ter agora um marido para prestar atenção, para cuidar, e às vezes filhos. E é por isso que o casamento ele é tão abençoado. Aliás, tem gente que nem filho quer ter mais, sabia? A sociedade hoje em dia ela é tão ensimesmada que tem muita gente que não quer ter filho. Sabe por quê? Porque filho dá trabalho. Sabe por quê? Porque quando você tem filho, você tem que deixar algumas coisas de você mesmo e tem que olhar para o outro, que é seu bebezinho. É por isso do casamento é um lugar apropriado para você viver o Evangelho e realizar a missão que Deus te deu. É por isso que na nossa família é o primeiro lugar, Renato, em que nós pregamos o Evangelho e vivemos o Evangelho, porque a gente tem que olhar para o outro. É o primeiro lugar onde a igreja faz a missão, é no meio da família. E é por isso, queridos, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos porque a maioria das pessoas não querem seguir Jesus e não querem realizar a obra que Ele realizou. E qual é a obra que Jesus realizou, que a igreja precisa realizar? Percorrer as cidades, ir até as cidades. A igreja não pode ficar entre quatro paredes, ela tem que ir. Primeiro ela morre para si mesma. Depois ela vai percorrer a cidade, e ela vai pregar o Evangelho, e ela vai demonstrar compaixão, e ela vai demonstrar misericórdia, e ela vai pregar, ela vai ensinar, vai sentar, vai ensinar, vai gastar tempo,
Eu e você, nós vamos gastar tempo com as pessoas, nós vamos pregar, nós vamos ensinar, e às vezes nós vamos ter necessidade de curar, porque as ovelhas estão machucadas e sangrando. E é isso que a igreja precisa fazer. É por isso que a igreja, em toda a sua história, claro, com certeza ela sempre orou pelos enfermos para que eles fossem curados, assim como Jesus fazia, mas é por isso também que a igreja sempre também investiu em hospitais. Olha só que interessante, a igreja prega o evangelho, a igreja ensina, por isso ela investe em escolas cristãs, a igreja cura, como Jesus curava os enfermos, por isso que a igreja investe em hospitais, por isso que muitas igrejas também têm hospitais, porque essa é a missão da igreja, percorrer as cidades, ir até as cidades, ir até o vizinho, ir até o outro lado da rua, deixar o meu lugar de conforto, ensimesmado, a minha autocompaixão, e ir até aquele que está sofrendo, assim como Jesus o fez. Amém? Essa é a nossa missão. É por isso que a missão da igreja tem a ver com Jesus Cristo, primeiramente, o grande pastor das nossas almas. É por isso que a missão da igreja tem a ver com compaixão. E é por isso que a missão da igreja tem a ver com autonegação. A missão da igreja tem a ver com percorrer as cidades, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu quero dizer para você, meus queridos, uma das missões da igreja também é orar para que Deus mande trabalhadores. É por isso que Jesus diz assim: orai, rogai ao Pai para que mande trabalhadores para a sua seara. É por isso que também é nosso dever orar para que Deus mande cada vez mais pessoas aqui para pregar o evangelho. Para que mande trabalhadores à sua seara, porque são poucas as pessoas que estão dispostas a seguir Jesus. Por isso no versículo 38 ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. E eu e você devemos também orar ao Senhor para que mande trabalhadores. Mas sabe qual que é o primeiro trabalhador que o Senhor quer mandar? Você. O primeiro trabalhador que Deus quer é você. A primeira pessoa que Ele quer chamar para essa seara é você. Por isso que Ele quer fazer a missão dEle em você, para que você faça a missão que Ele ensinou. Mas antes Ele quer trabalhar na sua vida. Antes de enviar você para que você seja curado, Ele quer curar você. Aí eu pergunto: você precisa de cura nessa noite? Você se sente como uma ovelha que não tem pastor? Você se sente como uma pessoa que não tem propósito na vida? Pois eu quero dizer para você que Deus tem uma missão fantástica e um propósito maravilhoso na sua vida, que é pregar o evangelho. Mas primeiro Ele quer curar as suas feridas. Como está a sua vida nessa noite? Como estão as suas feridas? Você quer ser curado? Esse é o convite do Senhor para você nessa noite. E baseado nesse texto eu quero fazer esse desafio para a sua vida. Um duplo desafio. Primeiro, eu quero convidar você nessa noite a entregar a sua vida para Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite que você tem alguém olhando para você e para o seu sofrimento nessa noite. Tem alguém olhando para a sua vida e para o seu coração. Esse é o primeiro desafio, para você se jogue nos braços do pastor, que se chama Jesus. Esse é o primeiro desafio que eu tenho para você nessa noite. Se joga nos braços do pastor, que é Jesus. Porque esse pastor não pastoreia a si mesmo. Esse pastor não está preocupado apenas consigo mesmo. Esse pastor está olhando para a multidão e se compadecendo. E ele está se compadecendo de você nessa noite. Amém? E o segundo desafio: esse pastor tem uma missão maravilhosa para a sua vida. E essa missão é que você conte a todos aquilo que ele fez em você. Essa missão
é que você conte para as outras pessoas que Ele curou você e que você pode ser usado para curar outras pessoas também. Essa missão é porque Ele percorreu um caminho enorme para chegar até o teu coração, e Ele também quer que você percorra as cidades assim como Jesus para pregar o Evangelho. E não importa onde é, se é apenas na sua família, ou se é do outro lado da rua, ou se é em outra cidade, Ele quer usar você, amém?